Bem-vindo à Bíblia, um jeito diferente de ler. Eu sou o João Leonel. Nós estamos desenvolvendo uma série intitulada Deus que talvez eu nunca conheci. A ideia é confrontarmos a noção tradicional e abstrata de um Deus distante de nós com aquela noção que a Bíblia apresenta de Deus mais presente, atuante na vida e nos nossos relacionamentos. Hoje nós vamos tratar sobre o Deus surpreendente. O Deus surpreendente. Talvez não exista coisa mais gostosa do que ser surpreendido positivamente. Uma festa surpresa, no nosso aniversário, um aumento de salário, uma declaração de amor daquela pessoa tão querida, a visita de um amigo, um familiar distante que há tempos não vemos e que vem nos ver sem que nós saibamos. Elias vivia num tempo muito difícil para Israel. Ele é enviado por Deus para confrontar o rei Acabe. O rei Acabe é descrito no primeiro livro dos reis como alguém que fazia o que era mal aos olhos do Senhor e fazia o mal mais do que todos os reis que o antecederam. Acabe casou-se com Jezabel, que era filha do rei de Sidom. A Jezabel é aquela mulher que mandará matar Elias mais à frente. Após entregar a mensagem de juízo a Acabe, Deus orienta Elias para que fuja e vá até um ribeiro próximo do rio Jordão. Ali tem água para matar a sua sede e ele é sustentado por Deus com pão e carne. E aí vem a surpresa. Deus o supre de pão e carne através de corvos. Isso, corvos. Nós conhecemos os corvos. Além de serem aves muito inteligentes, elas são mais conhecidas porque elas se alimentam, não exclusivamente, mas se alimentam muito de outros animais mortos. Então, imagine, a mesma ave que num certo momento está se alimentando de um corpo de um animal em decomposição, essa mesma ave, em um momento seguinte, está levando alimento para Elias. E a pergunta que podemos fazer é, será que Deus não podia ter dado alimento para Elias de outra forma, digamos, mais saudável, mais higiênica? Sim, claro, Deus poderia ter feito isso. Mas, surpreendentemente, Deus escolheu corvos para suprirem Elias de alimento. Mais à frente, esse riozinho seca, e aí Deus orienta novamente Elias a se deslocar. Ele agora vai para Sarepta. Sarepta era uma cidade que ficava em Sidom. E aqui tem uma informação importante. Sidom é a terra da rainha Jezabel. E eis nova surpresa. Não só surpresa, mas ironia também. O profeta foge do rei Acabe e da rainha Jezabel e foge para a terra da rainha Jezabel. E eis aí a ironia. Jezabel é desqualificada porque ela nem sabe que seu inimigo está na sua própria terra. A surpresa de Deus. Mais à frente, no segundo livro de Reis, é apresentado ao leitor o comandante do grande exército da Síria, chamado Naamã. Naamã é uma pessoa muito importante em virtude do cargo que ele ocupa, muito importante porque ele era um herói de guerra, diz o texto, e também porque ele era querido e estimado pelo rei. Ele era, portanto, um homem bastante poderoso. Esse relato está em 2º livro dos Reis, capítulo 5. Mas há uma pequenina nota que diz, ele sofria de lepra. Naquele tempo, hanseníase era alguma coisa extremamente perigosa. Sabemos que não havia tratamento eficaz para essa doença. E o progresso, então, da hanseníase era fatal. Acabava em morte. A gente não sabe o grau da doença em Naamã, mas provavelmente ela já era perceptível, porque ele é apresentado como alguém com lepra. Por que a história desse homem é contada? Provavelmente para destacar uma surpresa que Deus traz. Deus cura Naamã através do profeta Eliseu. Como que Naamã chega até Eliseu? Havia uma menina israelita que se tornou escrava, foi
apanhada na terra de Israel e levada para a Síria como escrava, e ela trabalhava na casa de Naamã. Preocupada com seu senhor, ela fala com a esposa de Naamã que havia um profeta em Israel que poderia curá-lo da lepra. Ao ouvir a menina, surpreendentemente, a esposa de Naamã acatam o que aquela escrava estrangeira havia falado e se movem para chegar até Eliseu. E ao chegar lá, Naamã finalmente é curado. E eis novamente a pergunta: Deus não poderia usar outra situação para curar Naamã? Deus não poderia usar uma pessoa mais importante do que uma menina escrava? De acordo com o relato, não. Deus quis, de forma surpreendente, que essa pequenina escrava fosse o instrumento que Deus usou para que a Naamã, o grande general, fosse curado. O Novo Testamento mantém a temática das surpresas que Deus traz. Na Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo afirma no primeiro capítulo que deseja visitar aquela igreja. Ele ora buscando uma oportunidade para que a visita seja feita. Ele quer estar na presença dos romanos para fortalecê-los, para consolar e para ser consolado. E eis a surpresa. Paulo vai, de fato, para Roma, mas ele vai para lá preso. O livro de Atos dos Apóstolos nos conta essa história. Paulo é preso no capítulo 21 e a sua prisão transcorre até o capítulo 28, quando termina o livro. E até o capítulo 28 é narrada a viagem de Paulo e as peripécias pelas quais ele passa até chegar em Roma. Quando ele chega lá, o final do capítulo 28 nos diz que ele fica preso por 2 anos. Paulo queria ir para Roma, mas ele acaba indo preso. Provavelmente essa foi uma grande surpresa para ele. Ele poderia ter ido livre, ele poderia ter ido como um pregador que iria para as praças, para as casas, pregar. Poderia, mas Deus quis levá-lo preso. É o Deus surpreendente. Os discípulos estão no barco, no mar da Galileia, é madrugada, e eis que vem uma grande tempestade, enorme, porque aqueles homens, mesmo sendo experientes pescadores, não conseguem vencer os ventos e o mar. Eles estão em apuros. Repentinamente, no meio da madrugada, no escuro, eles veem um vulto, mas veem um vulto que caminha sobre as águas. O problema não era eles não saberem quem era. O problema era alguém desconhecido andando sobre as águas. Eles, portanto, concluem que isso não poderia ser um ser humano. Se não é um ser humano, seria um fantasma, diz o texto. O narrador, então, apresenta para nós a reação deles. Eles ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. O vulto se volta e fala com eles: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí então eles reconhecem que era Jesus através da sua voz. Jesus sobe do barco e a tempestade acaba. Essa história está no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Forma estranha e surpreendente de Jesus se manifestar aos discípulos. Ele aparece como um fantasma. Mas são as surpresas que Deus opera nas nossas vidas. O ato mais radical e surpreendente de Deus entre nós. A tradição profética, vasta, grande, a respeito da vinda do Messias no Antigo Testamento, fala de uma expectativa de que o Messias, o enviado de Deus, surgiria glorioso entre nós. Ele venceria os inimigos e estabeleceria a liberdade para o povo de Deus e para a sua terra. O que o Novo Testamento nos conta sobre a chegada do Messias? Deus escolhe uma jovem humilde de Nazaré para gerar o Messias, Jesus Cristo. Chegada a hora, Maria e José, seu esposo, estão em Belém. Na hora de dar à luz, não há nenhum lugar que os acolha, nenhum lugar disponível. Havia muita gente na cidade por conta do recenseamento. Ela dá à luz em uma estrebaria e coloca a criança num coxo. O Senhor dos Senhores vem a nós como o menor dos menores e nasce entre animais e é colocado num coxo. Grande, grande surpresa. Poderia ser diferente? Poderia. Deveria ser diferente? Sim, deveria ser. Mas Deus não quis. Deus age de modo surpreendente.
Paulo, novamente, ao orar pelos Efésios, ele diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Que coisa maravilhosa de pensarmos, não é? A gente ora e pede, mas Deus muitas vezes não dá muito mais do que aquilo que a gente orou, até do que aquilo que a gente pensou. Mas não nos esqueçamos, Deus por vezes age misteriosamente. Por vezes, Deus nos surpreende. Deus usa corvos, Deus usa uma menininha escrava, Deus coloca apóstolos na prisão, Deus em Jesus aparece como um fantasma, Deus nasce como um de nós, ou como o mais humilde entre os humildes. Isso mostra que a gente precisa, por vezes, ampliar a nossa visão acerca de Deus. Ou talvez precisamos mudar a nossa visão sobre Deus. Deus é, e Deus nunca deixará de ser, o Deus surpreendente, porque Ele é o Deus que talvez eu nunca conheci. Eu sou João Leonel.